Oi, 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 sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro aqui no YouTube da Humaniversidade. Hoje trago aqui um convidado muito especial, onde nós vamos conversar com vocês a respeito de um projeto muito bonito que tem a ver com um projeto de estágio, ambulatório, desenvolvimento, aonde foi criado em cima desse projeto algo maravilhoso para ajudar os moradores de rua. E aí, Gustavo, seja bem-vindo. Como é que você está? Queria dizer que é uma honra. Saudações a todos que estão acompanhando aí. Muito obrigado pela oportunidade. Estou ótimo. Estamos Muito aí. bem. Então, o Gustavo, por que que o Gustavo, né, ele está participando hoje aqui desse nosso trabalho, desse nosso projeto, que é um projeto onde a gente também quer estender o convite a você, que é nosso aluno da uma universidade, a participar, porque no projeto Desintoxica, que foi uma iniciativa começou lá atrás, porque o Gustavo, ele é formado aqui pela uma universidade. Gustavo, fala um pouquinho sobre como foi a sua trajetória, como é que foi iniciar nessa área, nessa jornada na busca das terapias, se formar como terapeuta, como que foi para você isso? Quando aconteceu isso? Sim, muito especial falar sobre isso assim com você nesse momento. Eu comecei essa caminhada, na verdade, por uma busca através de uma crise, né, no momento de adolescência, acabou me levando a sentir uma emergência nessa busca pela espiritualidade. E aí comecei a buscar coisas, comecei a caminhada, comecei a meditar, comecei a frequentar um templo budista, que inclusive é aqui mais ou menos perto de onde eu estou morando agora, o Templo Zulai. E aí entrei na universidade, entrei na Almânia através do Reiki. O primeiro curso que eu fiz foi o Reiki, com o Otávio na época ainda. E a partir do Reiki eu gostei, senti que era para mim, senti afinidade com essa área. Minha mãe sempre fez massagem, ela sempre gostou dessas coisas, como paciente, né, como cliente. E ela me incentivou bastante. Tanto que ela fez o curso do Reiki comigo, foi em 2010 isso, 2009 para 2010, se eu não me engano. E depois, em agosto de 2010, eu entrei no curso de naturopatia. Eu lembro até hoje, a minha turma era o técnico noturno, agosto de 2010, e encerrou em julho de 2012. Então, naquela época tinha o curso de naturopatia ainda, a formação técnica, e foi bem especial, porque foi a minha primeira formação profissional mesmo. Muitas pessoas elas entram na Almani depois de alguma formação universitária prévia. Eu não, eu era novo, eu tinha 19 anos na época, agora eu tô com 32. E eu comecei com o curso de naturopatia e fui fazer a fisioterapia depois. Então, eu achei bem importante, eu achei bem especial ter esse olhar holístico, esse olhar humanizado, esse olhar, digamos assim, mais espiritual antes, né, no começo da trajetória. Então, desde o começo, eu já comecei a trabalhar com massagem, logo no primeiro módulo, quando eles começaram a liberar os estágios, a gente começou a fazer os estágios, eu já comecei a trabalhar, fui procurar empregos em spas, atender algumas pessoas a domicílio. Então, desde o começo do curso, eu já trabalhei, já queria isso, né? Já busquei isso. E aí, a questão da situação de rua foi uma coisa que eu sempre me toquei por essa causa. Desde jovem, eu sempre estranhei, eu sempre achei incoerente a desigualdade social. Sempre achei estranho, nunca me senti confortável com isso. E quando eu entrei na Humani, eu fiquei um tempo pensando em como que eu poderia ajudar, como que eu poderia colaborar com esse quadro social. E aí, tudo começou, na verdade, a primeira experiência que eu tenho com essa questão da adicção, com a questão da dependência química, com as terapias integrativas, foi o TCC da própria universidade, que a gente não fez com pessoas em situação de rua, nós fizemos na época numa clínica de reabilitação lá em Mariporã, onde a gente fez algumas visitas semanais por uns 3, 4 meses. E só que na época não era com acupuntura, massagem, a gente fez trabalho corporal. Então, a gente fez práticas, aquelas práticas que a gente teve no curso, as práticas das meditações ativas do Osho. Fizemos um pouco de Qigong, um pouco de yoga, meditação. O que a gente tinha lá de bagagem naquela época, né, a gente aplicou
em forma de trabalhos em grupo, né? E foi muito bom. Tivemos resultados ótimos. Essa integração que esses trabalhos em grupo gera, eles relatavam realmente o pessoal que trabalhava na clínica, a equipe de psicólogos, profissionais que trabalhavam na clínica, relatavam que eles realmente, os internos lá, eles ficavam melhores, o comportamento deles ficava mais tranquilo, até mais feliz. Eles davam menos problemas com relação a questões de comportamento, alguns dias depois que eles faziam a prática. Então, essa foi a primeira experiência que eu tive. Aí fui seguindo a vida, só que um pouco distante dessa linha de trabalho em relação à dependência química, etc. E aí lá em 2018, eu estava em Floripa na época, eu passei um tempo em Floripa, morando lá, e eu vi um anúncio no Facebook de um colega meu, um amigo de muitos anos, que a gente se conhece desde aquela época da Humani, que é o Ramon Reis. Hoje ele é Uhum. terapeuta também. A gente estudava no mesmo período, eu lembro até hoje, estávamos em turmas diferentes, mas estávamos juntos, a gente se encontrava nos intervalos, então desenvolvemos uma amizade ali, e aí ele começou a atender, lá para 2017, 2018, se eu não estou enganado, atender pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então ele começou com a acupuntura, e ele começou a se filiar com casas lá na região da Cracolândia, na região da Luz, e começou a fazer atendimentos voluntariamente para esse público, para essas pessoas em situação de vulnerabilidade social. Eu falo situação de vulnerabilidade social porque quando a gente fala situação de rua, nem todas as pessoas em situação de vulnerabilidade social necessariamente estão na rua. Uhum. Tem pessoas que moram em albergues, tem serviços de albergues que a prefeitura oferece, que é uma submoradia, digamos assim, é uma situação de vulnerabilidade, a pessoa não está ali resolvida, né? Com uma casa, com um lar, com uma situação de prosperidade, então é uma situação de passagem, né? Tanto que tem pessoas que até preferem estar na rua do que em alguns albergues, enfim. E, por exemplo, a gente também considera pessoas em situação de vulnerabilidade social, pessoas que estão em submoradias, pessoas que moram em pensões, em favelas. A gente também considera isso uma situação de vulnerabilidade social. A pessoa que não tem saneamento básico. Então, acaba sendo mais amplo. E aí ele começou a atender e começou a ter resultados, né? Uma coisa que está muito atrelada à situação de rua é a dependência química, principalmente as drogas que a gente tem mais populares aqui no Brasil, é o crack e a cocaína, além da cannabis, da maconha, que tem bastante polêmica sobre isso, e o Uhum. álcool também, uma droga que é uma droga social, que é legalizada, que dá muito problema, talvez a droga que dê mais problema que a gente percebe, assim, observando as pessoas mesmo na prática, é o álcool, né? O álcool é um problema muito grande. Mas aí, voltando, o Ramon começou a atender e começou a chamar pessoas para ajudar. No começo era uma coisa bem informal, era ele atendendo sozinho, em colchonete, ele levava tatame, tapete de yoga. E aí, aos poucos, ele foi chamando ajuda, foi pedindo doações de materiais. Outros terapeutas começaram a se juntar a ele. No começo, eu cheguei, o projeto já tinha um corpo de terapeutas, já tinha materiais, já tinha macas, já estava estabelecido numa casa que a gente não atende mais, mas a gente começou lá, que era a Casa de Oração, que é uma instituição na Luz. Então, eu comecei no projeto lá. Então, eu estava morando em Floripa, mas estava na transição para vir para São Paulo. Então, desde lá, eu já estava na busca para começar alguma coisa em São Paulo. Recomeçar, eu estava num processo de recomeço de vida lá, em 2018. E aí eu vi essa postagem do Ramon, eu lembro até hoje que era um tava escrito projeto 1 milhão de agulhas. E o que me chamou a atenção foi esse número. Nossa, o cara tá pedindo 1 milhão de agulhas, pra quê, né? E aí que eu cliquei no link e fui ver realmente o que era, e vi que era o Ramon. Eu falei, nossa, que interessante, né? E aí vim para São Paulo, né? Tava nessa transição, tava num momento bem forte, bem desafiador, bem intenso na minha vida também. Voltei para São Paulo e conheci o projeto. O ambulatório eram às terças na época, eu lembro até hoje. Comecei a atender e tô aí até hoje. Vai completar 5 anos.
E participei da construção do estatuto, participei de várias coisas que foram tornando o projeto mais maduro, mais sério, mais forte. E estamos aí até hoje. Hoje não sei se você vai perguntar isso depois, mas hoje nós atendemos em 3 unidades, nós temos 3 ambulatórios e uma equipe de voluntários ativos de aproximadamente 40 pessoas. Não, era isso Fora mesmo que eu ia perguntar. Hoje, né, que já, porque o projeto já começou lá atrás, né, em 2017, né? Na verdade, o Ramon começou um pouco antes, que o Ramon também é formado aqui pela uma universidade. E aí, esse projeto, então, hoje, né, ele tá, vocês estão atuando, né? Vocês já trabalharam, assim, você tem ideia quantas pessoas vocês já atenderam nessa situação de vulnerabilidade? Inclusive, a gente tem o material, aproximadamente 10 mil atendimentos. Nós temos 10 mil atendimentos registrados, que nós temos a ficha Uhum, de anamnese, o banco de dados, e chegamos, inclusive, tem até um material com esses dados. uhum. Porque a ideia é que através da nossa conversa, que a gente também, dentro da comunidade da uma universidade, que a gente possa impactar as pessoas que tenham interesse de participar desse projeto, inclusive com os atendimentos das terapias integrativas e holísticas, porque lá atrás começou com a acupuntura, depois foi integrando, né, as interdisciplinaridades, né? Então, hoje tem, além das terapias holísticas, a gente tem o que mais? Tem a psicologia, que mais que tem? E isso. A coisa foi se expandindo, temos reiki. Uhum, O forte, o carro-chefe do projeto, a proposta básica, são as práticas integrativas complementares da saúde, a sigla uhum, PIC. Então, a gente levanta essa bandeira, por assim dizer, das práticas integrativas, a massoterapia, a acupuntura, o reiki, os uhum, florais. O terapeuta que vem com a especialidade que ele tem é bem-vindo. As casas que a gente atua, normalmente, eles já têm previamente o serviço de psicologia, de assistência social. Mas, por exemplo, nesse momento, nós temos psicólogos também que têm interesse em fazer parte do projeto, alguns psicólogos que têm pós em acupuntura, por exemplo, e que eles uhum, atendem. Agora, hoje em dia, no CISART, por exemplo, tem um voluntário que é psicólogo que vai de vez em quando, que ele faz parte do projeto, né, do Desintoxica, e ele presta esse serviço de psicologia. Então, ele senta 1 hora com a pessoa e faz essa terapia através da fala. Nós também fazemos esse processo da escuta, esse processo da fala, da orientação, da troca, de conversa, mas acaba que a gente não conseguindo fazer isso tão profundamente como um psicólogo, porque é mais esse momento de preencher a ficha, de fazer a anamnese, que é a avaliação ou diagnóstico. uhum. O psicólogo chegou bem a calhar. Ele veio num momento muito bom que as pessoas precisam falar. Então, eu acredito muito nessa integração de todas as linhas, de todas as áreas, de todas as terapias. E porque a gente está lá nas instituições, nós somos uma parte do processo. Tem outros serviços, eles têm cursos que são oferecidos, tem a parte da alimentação, tem a parte tanto educacional quanto a parte assistencial propriamente dita, que é comida, roupa, banho, etc. Então, nós somos uma peça do processo todo, tem que ser multidisciplinar o processo. Sim, Mas, para o Desintoxica mesmo, a nossa especialidade, por assim dizer, são as práticas integrativas complementares. tá. A nossa ideia é trazer, além da assistência, além do serviço de assistência, é fortalecer essa área, trazer isso como cada vez mais uma área reconhecida como uma disciplina da saúde, que tem sua especialidade própria, que requer uma formação profunda. Sim. E aí o convite que a gente tem a fazer aqui para os alunos, né, que já são formados aqui pela Humane ou estão no processo de formação, é participar desses estágios, né, com uma parceria com o projeto Desintoxica. Então, além, né, de praticar os estágios, né, aqui da Humane, mas também com a possibilidade de fazer esse trabalho de validação de estágio com vocês e também um projeto de voluntários, não é assim?
Sim, isso é uma coisa muito especial. Para a gente é uma conquista muito grande essa parceria com as escolas, principalmente com a Humani, que é a nossa escola. Eu falo assim, de coração mesmo. A Humani foi a escola que me iniciou nesse processo todo, nessa caminhada toda. Então, eu falo que eu tenho, inclusive, todos os professores da Humana, inclusive você, Diana, como meus mentores, né, como meus mestres. Até hoje, assim, eu falo assim para as pessoas que eu tô chegando agora, né? Vocês são os mestres, né? Uhum, E a proposta é muito auspicioso isso, é muito importante a gente ter essa parceria com as escolas, porque assim a gente consegue trazer os estudantes para terem essa experiência prática, para terem esse contato com a coisa de uma forma supervisionada, de uma forma que as pessoas vão se sentir seguras para atuar, inclusive com esse tipo de público, com esse tipo de cliente, no consultório particular. Então, um dos incentivos que a gente faz é trazer essa importância das práticas integrativas para os processos de dependência química. Porque a gente sabe que a dependência química é só a ponta do iceberg. A gente, na medicina chinesa, nas terapias holísticas, a gente estuda essa questão da causa, da raiz dos problemas. Qual que é a raiz dos problemas? Então, o que leva uma pessoa a ter a compulsão por utilizar uma substância a ponto dela ir parar na rua, dela parar de trabalhar, dela se desequilibrar totalmente em todos os sentidos da vida? Então, são causas emocionais, são causas familiares, é, tem o processo social também, mas a nossa ideia é fazer esse tratamento integrativo. E a gente tem percebido que a gente consegue diminuir a necessidade de medicamentos através dessas práticas. A gente consegue ter esse resultado de uma forma muito efetiva. A gente tem visto isso na prática. As pessoas realmente melhoram, as pessoas realmente, não só fisicamente, mas é uma coisa que a gente observa e é até impressionante às vezes, mentalmente. Às vezes, uma sessão de acupuntura promove profundas reflexões, mesmo sem a gente precisar falar alguma coisa, muitas vezes. Aquele espaço da pessoa deitar na maca, receber o atendimento, entrar nela, dentro dela mesma, é muito importante. Muito, esse processo do acolhimento, esse processo, porque eu acredito muito que a gente fala muito do amor, né? Essa questão do amor. O amor é um exercício. E no yoga a gente dá muito essa importância para esse processo do Dharma, né? O, esse propósito de servir, de propagar esse amor através dos nossos dons e talentos e contribuir para melhorar um pouco a sociedade. Então, o nosso propósito é esse e tocar o coração das pessoas para que as pessoas, os terapeutas, possam se envolver com isso e possam sentir a satisfação. É uma satisfação muito grande que traz. O servir, o voluntariado, é muito importante. Tanto que tem várias linhas, inclusive espiritualistas, que trazem essa importância do voluntariado. Eu acredito que é muito uma das frentes ideológicas da escola também. Essa questão de servir a comunidade, servir a humanidade, né? sim, é estar a serviço da vida, né? Que é uma das coisas que a gente sempre fala aqui, né? Que o processo terapêutico não deixa de ser isso, né? Muito bem, então me diga como é que todo mundo aqui da comunidade da Humani pode contribuir com o projeto. Como você acabou de falar, lógico que todo projeto, né? Eu até falo sempre sobre uma lei, né? Que tem várias leis universais que sustentam o nosso planeta, né? E uma das leis universais, né, que nós prezamos muito aqui na Humani é que o nosso mundo interno reflete o mundo externo, né? O macro é igual ao micro e o micro é igual ao macro. E para sustentar, digamos, um projeto, a gente precisa do quê, né? De uma lei específica que nós chamamos tudo tem um preço, né? Tudo tem um preço. Então, até o que as pessoas elas desfrutam de graça, digamos assim, né? Esse projeto, por exemplo, é um projeto que é oferecido gratuitamente para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né? Porém, precisa de dinheiro para sustentar o projeto. Então, como que, além dos voluntários que forem atender com vocês, né? Porque para os alunos da Humani que são formados, ou os alunos que já se formaram, que querem participar do projeto, eles podem contribuir de várias formas, né? Fazendo doação de dinheiro,
podem ir participar, né? Participar, por exemplo, semanalmente ou quinzenalmente, uma vez por mês, né? Como você acabou de falar. Mas existe alguma outra forma, né, além, né, do projeto, da gente divulgar, porque aqui é uma forma da gente estar divulgando esse projeto, né? O que mais que as pessoas podem fazer além de fazer essas doações? E aonde também pode fazer a doação, né, Gustavo? Eu sempre falo que tem várias formas de contribuição. É muito interessante que tem tanto formas mais simples, como, por exemplo, compartilhar um post nosso do Instagram @desintoxicasp, já é uma contribuição, compartilhar um post nosso no seu stories, comentar os posts, que é uma coisa que não demanda muito tempo nem energia, já é uma contribuição. Outra forma, por exemplo, é doações em dinheiro. Nós temos o site, onde todas as doações são arrecadadas através da nossa conta PJ, né, nossa conta jurídica, e tem pessoas que só ajudam financeiramente, por exemplo. Às vezes pessoas de outras cidades, de outros estados, eles são voluntários, eles não, às vezes não têm formação na área da saúde, na área das práticas integrativas, mas eles colaboram financeiramente mensalmente. Então tem essa possibilidade também, que é um processo de apadrinhamento, por assim dizer. As pessoas apadrinham o projeto e podem fazer doações mensais recorrentes. E a gente oferece atendimentos ou aulas com relação a. Nós temos o grupo do acadêmico. Agora nós estamos em recesso do acadêmico, né? Agora em julho, mas agosto nós vamos voltar, que é um trabalho onde a gente oferece encontros, onde a gente convida diferentes professores que também colaboram voluntariamente para passar algum tipo de conhecimento relacionado com o que a gente faz. E atender, ir lá e colocar a mão na massa. Os terapeutas formados ou em formação são muito bem-vindos. E como você falou, é muito rico, a gente tem muitos ganhos, né? Tem muitos ganhos que vão muito além do financeiro. O ganho da experiência. O Desintoxica me ajudou muito nesse processo de ganhar experiência profissional. E a pessoa vai poder expandir essa experiência para o trabalho profissional dela. Então é isso, como você falou, tudo tem um preço. É bastante desafiador manter um trabalho voluntário, porque tem toda a parte legal, jurídica, tem impostos que têm que ser pagos para o governo. Para que a gente possa continuar fazendo isso legalmente, nós temos que prestar contas com a Anvisa, por exemplo. Tem todo um procedimento de biossegurança que nós temos que seguir. Então, assim, é um aprendizado muito rico. E isso foi muito parte de um processo de amadurecimento. Muitas coisas a gente foi amadurecendo, é uma coisa que não nasceu pronta. É uma coisa que começou rudimentar e agora que ela está um pouquinho melhor, no sentido. E a tendência é melhorar cada vez mais. Somos novos como instituição, somos uma instituição nova, 5 anos. Não completamos nenhum primeiro setênio ainda. Então tem muita coisa ainda que a gente tem que melhorar, mas eu falo, e o Ramon acredito que concorda comigo também, ele é o fundador, né? Eu cheguei depois. Mas eu falo que o Desintoxica é uma construção coletiva. O Desintoxica é um coletivo. É uma grande prova que a gente não consegue fazer nada sozinho. Eu estou vendo isso na prática. É impossível trabalhar sozinho. A gente precisa de equipe, precisa de ajuda. Precisamos uns dos outros. Porque às vezes a força de um pode ajudar a despertar a força do outro. E esse outro que a gente está ajudando hoje pode nos ajudar lá na frente. Pode ser nosso aliado lá na frente. Então, uma coisa que eu aprendi muito com o projeto é não descartar ninguém. Todo mundo tem um potencial. E as pessoas nos surpreendem muitas vezes, né? Que maravilhoso, né, Gustavo? Mas que bom você estar aqui comigo, né, para falar desse projeto. E com certeza essa nossa parceria, ela vai ser uma parceria muito promissora no sentido da gente angariar, né, além de angariar fundos, também, né, envolver voluntários para ajudar cada vez mais esse projeto crescer. E é essa a nossa intenção aqui juntos, né? Num primeiro momento na divulgação e depois, no segundo momento, também a gente fazer novas parcerias aí com pessoas que realmente queiram contribuir para que a gente possa ajudar cada vez mais as pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade.
Muito bom, eu quero te agradecer, então, com a sua partilha aqui. E vamos nos encontrar em outros momentos aí, com o Ramon também, com a Thaís, para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre esse projeto e para que a gente possa envolver outras pessoas a participarem, ok? Gratidão. Você quer falar mais alguma coisa para a gente finalizar nosso encontro? Eu queria agradecer muito assim essa oportunidade e dizer que para mim pessoalmente é muito especial. São sinais que o universo dá para a gente de êxito, né? De que a gente está no caminho certo. Essa integração com a universidade é muito importante para a gente, porque, para ser bem honesto, a gente replica o que a gente aprendeu. Esse modelo dos ambulatórios, como são feitos os estágios, pelo menos na minha época, não sei exatamente como é hoje em dia, que mudou muita coisa na Humani, mas a gente reproduz o que a gente aprendeu. Então, todas as experiências que a gente teve lá com o Gilson, o professor Gilson, né, com o Marcos, o Vanderlei, a gente simplesmente está, de alguma forma, replicando isso. Esse modelo Uhum. de atender várias pessoas num ambiente só, os terapeutas podendo trocar informações, podendo observar uns aos outros. Então, fica esse convite para as pessoas que se tocam, que se sentem tocadas, né, em estar participando, para elas poderem ter essa experiência, para elas poderem ter esse contato com o ser humano, esse contato com diferentes realidades, é muito importante, porque um ajuda o outro. A gente não está só ajudando, a gente se coloca nesse lugar de igual. As pessoas que eu atendo, que a gente atende, estão nos ajudando a crescer. Então é muito rico. E é desafiador, a gente precisa realmente dessa ajuda. Muito bem. Então, gratidão, Gustavo. Então, seguimos juntos aí essa nossa parceria, né, com o projeto Desintoxica, uma universidade apoiando e também envolvendo a comunidade, né, que a gente tem uma comunidade aqui, que é a comunidade dos seres humani, que nessa comunidade a gente tem terapeutas formados nas mais diversas modalidades aqui na universidade, desde a massoterapia, acupuntura, as técnicas sutis vibracionais, as terapias holísticas. Então, existe, né, um arsenal, digamos assim, de formações aqui. E aí ficou o convite para você que já se formou aqui na Humani, você que ainda está no processo de finalizar a sua formação, que tem pendências acadêmicas como estágio, de você participar desse projeto do Desintoxica, junto com o Gustavo, o Ramon e toda a equipe lá do projeto, para que você possa angariar, né, mais experiência, né, na sua bagagem como terapeuta e também fazer o bem, né, porque através do processo, através do projeto também Desintoxica, a gente consegue ajudar as pessoas que estão nessa situação hoje de vulnerabilidade. E a gente sabe que essa situação é uma situação que cada vez mais se agrava, principalmente depois da pandemia. Então, é uma forma de você colocar os seus talentos, seus dons, seus serviços a serviço da vida, tá bom? Então, gratidão, gratidão. A gente se vê, então, numa próxima entrevista aqui, no próximo encontro, para a gente falar sobre mais assuntos que têm a ver com esse projeto, ok? Harion, Gustavo. Gratidão imensa.